Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos o conceito de logaritmo. Veremos as suas principais propriedades e alguns exemplos que nos darão base para o estudo das funções logarítmicas e das equações e inequações logarítmicas. Vamos lá? Vamos começar então com a definição de logaritmo. Dado um número real A maior que zero e diferente de 1, e x uma variável no intervalo 0 e infinito, então nós dizemos que o logaritmo de x na base A é o número real y que satisfaz a relação a elevado a y é igual a x. Ou seja, o logaritmo de x na base A é definido por esta sentença aqui. Nós dizemos que o log de x na base A é igual a y se e somente se a elevado a y é igual a x, como está descrito aqui. Nós podemos denotar o logaritmo de x na base A desta forma aqui, com parênteses. Esse termo x aqui ele é chamado de logaritmando. Aqui, esse valor A, já aparece aqui na definição, é chamado de base do logaritmo. E o valor todo, log x na base A, é chamado então de logaritmo de x na base A, que é esse y aqui. Note, pessoal, então que o logaritmo ele está definido apenas para bases maiores que zero, diferente de 1, e também para valores no logaritmando apenas maiores que zero, ok? Se x for igual a zero, ou x for negativo, o log de x em qualquer base não existe. Analogamente, se eu considerar uma base aqui igual a 1, ou se não menor ou igual a zero, então o logaritmo nessa base também não existe, certo? Vejamos então como calcular alguns logaritmos usando essa definição. Bom, nós queremos calcular o logaritmo de 4 na base 2. Note, 4 é um valor maior que zero, então está de acordo com a minha exigência, e a base 2 é um valor diferente de 1 e maior que zero, então também está de acordo com as exigências da definição do log. Esse logaritmo existe? Bom, existe. Quanto será que é? Para responder isso, nós devemos nos perguntar o seguinte: 2 elevado a quanto que é igual a 4? Então, 2 elevado a que potência será igual a 4? Bom, nós sabemos o quê? Que 2 ao quadrado é igual a 4. Então, o log de 4 na base 2 será igual a 2, porque 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é igual a 4. Próximo exemplo. Log de meio na base 2. Então, de novo, o que eu preciso me perguntar? 2 elevado a quanto é igual a meio? Bom, nós sabemos que 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Então, dessa forma, o log de meio na base 2 é igual a menos 1, porque 2 elevado a menos 1 é igual a meio. E o log de 2 na base 1 é igual a quanto? Não existe. Por que não existe? Porque a minha base A aqui precisa ser diferente de 1. E aqui é igual a 1. Então, este logaritmo não existe. O logaritmo só está definido quando a minha base A é diferente de 1 ou maior que zero. Então, ele não está definido para os valores 1 e valores negativos. Log de menos 9 na base 3, quanto é? Também não existe, porque o logaritmando deve ser sempre maior que zero. Dessa forma, esse logaritmo não está definido, porque o logaritmo nunca está definido para logaritmandos negativos, na verdade, para logaritmandos menores ou iguais a zero. Log de 1 na base 7. Esse logaritmando aqui pode ser 1? Pode, sem problema nenhum. Ele é um valor positivo, então esse logaritmo com certeza existe. O que eu devo me perguntar então? 7 elevado a quanto é igual a 1? Bom, 7 elevado a 0 é 1. Dessa forma, o log de 1 na base 7 é 0, porque 7 elevado a 0 é igual a 1. Próximo exemplo.
log de raiz de 1 sobre 27 na base 3. Posso ter essa raiz de 1 sobre 27 no meu logaritmando? Posso, porque é um número real positivo, sem problemas. A minha base é maior que 0 e diferente de 1, então com certeza esse logaritmo existe. Consigo calcular? Bom, eu devo me perguntar o quê? 3 elevado a quanto é raiz de 1 sobre 27? E aqui essa resposta parece um pouco mais difícil. O que eu posso fazer então para tentar torná-la, mais visível, tornar essa resposta mais visível? Nós podemos reescrever esse lado direito da equação de forma a tornar a minha comparação mais fácil, mais visível. Bom, nós sabemos que 27 é 3 ao cubo, 1 sobre 3 ao cubo, então 1 sobre 27 é 1 sobre 3 ao cubo, 1 sobre 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado a menos 3, e nós sabemos que raiz quadrada de 3 elevado a menos 3 é o quê? 3 elevado a menos 3, tudo isso elevado a meio. Como eu tenho aqui duas potências, dois expoentes, eu posso multiplicá-los e eu fico então com 3 elevado a menos 3 meios. Bom, então, 3 elevado a quanto é raiz de 1 sobre 27? Se raiz de 1 sobre 27 é 3 elevado a menos 3 meios, então a minha resposta será exatamente menos 3 meios. Dessa forma, o log de raiz quadrada de 1 sobre 27 na base 3 é menos 3 meios. Bom, existem algumas propriedades que facilitam muito o cálculo do meu logaritmo, Pode ser que nem sempre eu consiga enxergar, qual é a potência aqui para conseguir comparar, ou seja, nem sempre pode ser fácil determinar o logaritmo usando somente a sua definição, Então, existem propriedades que permitem com que a gente calcule os logaritmos de forma mais direta, sem precisar de tantas manipulações. Então, a primeira propriedade é a seguinte: se eu tiver um produto no meu logaritmando, então eu posso separar usando a soma. Então, log de alfa vezes beta na base A é igual a log de alfa na base A mais log de beta na base A. Então, notem que eu preservo a mesma base, certo? Posso separar, então, usando a soma. Aqui, pessoal, estamos considerando que a base está dentro das nossas exigências, Então, sempre positivo é diferente de 1, e que os logaritmandos, alfa e beta, também estão no intervalo permitido, 0 e infinito. Segunda propriedade, então, e se eu tiver um quociente no logaritmando? Então, log de um quociente, eu posso escrever como uma diferença de logaritmos. Log de alfa sobre beta na base A é igual a log de alfa na base A menos log de beta na base A. Muito cuidado, porque é sempre o log do numerador menos o log do denominador. Se eu inverter a ordem, estarei aplicando a propriedade de forma incorreta. Novamente, notem que eu mantenho a mesma base. Terceira propriedade, log de alfa elevado a beta na base A é igual a beta vezes log de alfa na base A. Então, sempre que eu tiver um expoente aqui, independentemente de quem essa seja a base, desse expoente no logaritmando, então eu posso passar esse expoente multiplicando, Lógico que alfa e beta estão aqui atendendo às exigências da minha definição. Notem, pessoal, que em todas as propriedades, eu estou sempre aplicando a propriedade aqui da esquerda para a direita, mas ela também pode ser aplicada no sentido contrário. Então, se eu tiver uma soma de logaritmos na mesma base, e estar na mesma base é essencial, então eu posso reescrever como o logaritmo do produto nessa base em comum A. Se eu tiver uma diferença de logaritmos, então a diferença desses logaritmos na mesma base corresponde ao quociente desses logaritmandos nessa mesma base em comum, sempre respeitando o quê? Esse sinal, Então, eu sempre tenho que, se a diferença é o log de alfa menos o log de beta, então o beta irá aparecer no meu
denominador e o alfa no numerador. Mesma coisa aqui, quando eu tiver também uma constante multiplicando o meu logaritmo, então eu posso passar como uma potência do meu logaritmando, ok? Mais uma propriedade, e quando eu tiver uma potência aqui embaixo na base, né? Logaritmo de alfa na base a elevado a beta. Bom, então nós também podemos passar esse termo para cá multiplicando, mas ao fazer isso eu preciso multiplicar pelo inverso, então muito cuidado para não confundir. Se a minha potência estiver no logaritmando, então eu posso passar multiplicando normal. Se a minha potência estiver na base, então eu preciso passar multiplicando o inverso. Então, eu multiplico por 1 sobre o expoente, 1 sobre beta. Mesma coisa, se nós tivermos aqui, né, um número da forma 1 sobre beta, multiplicando o logaritmo, então eu posso passar o beta aqui multiplicando como um expoente na minha base A, ok? Propriedade E. Suponha que a base do meu logaritmo A seja maior que 1. A base tem que ser sempre maior que 0 e diferente de 1. Se essa base for maior que 1, então eu preservo o quê? A desigualdade dos logaritmandos ao aplicar o logaritmo. Como assim, professora? Assim, ó. Se alfa for menor que beta, ambos positivos, né, para que eu possa aplicar o logaritmo, então, ao aplicar um logaritmo na base A com A maior que 1, essa desigualdade se preserva. Se alfa for menor que beta, então log de alfa na base A será menor que log de beta na base A. Ah, mas e se A não for maior que 1? Bom, se A estiver no intervalo 0 e 1, então, sempre que alfa for menor que beta, nós teremos que o log de alfa na base A será maior que o log de beta na base A. Então, se essa base está no intervalo 0 e 1, ao aplicar o log nessa base, eu devo inverter o sinal da minha desigualdade. Então, se aqui é menor, passa a ser maior. Propriedade G, ela diz o quê? Se eu tenho um logaritmo na base A com um logaritmando da forma A elevado a alfa, então, notem que a base aqui dessa potência corresponde à base do logaritmo, então, esta expressão aqui corresponde exatamente a alfa. Como eu consigo me lembrar facilmente dessa propriedade? Esse alfa eu posso passar multiplicando. Quando eu faço isso, eu vou ficar com alfa que multiplica log de A na base A. Mas log de A na base A é 1, porque A elevado a 1 é igual a A. Então, de fato, eu fico com apenas alfa vezes 1, que é igual a alfa. Propriedade H é uma propriedade análoga, né? Então, agora eu tenho uma potência e um logaritmo, só que numa configuração diferente. Eu tenho A elevado ao expoente, que é dado por log de alfa na base A. Então, de novo, eu tenho a base do logaritmo igual à base da minha potência. Então, nesse caso, também eu posso, como se fosse cancelar aqui o logaritmo com a minha potência, com a minha exponencial, e eu fico apenas com o expoente alfa. A elevado a log de alfa na base A é igual a alfa. Então, pessoal, tanto na propriedade G quanto na H, é essencial que as bases, né, da minha potência, da minha exponencial e do meu logaritmo sejam as mesmas. Por fim, nós temos a propriedade da mudança de base. Sempre que eu tenho o logaritmo de alfa na base A, eu posso reescrevê-lo da forma log de alfa na base B dividido pelo log de A na base B. Então, notem que eu separei esses dois valores usando um outro logaritmo na mesma base, numa base B. Então, a única exigência que eu tenho aqui é que essa base B seja maior que 0 e diferente de 1, certo? Mas eu posso separar usando a base que eu quiser. Analogamente, eu posso ter o caminho inverso, né? Se eu tenho um log de alfa na base B, dividido por um log de A na base B, então, essa expressão aqui corresponde a log de alfa na base A. Todas essas propriedades são muito importantes e é necessário que você se lembre delas
para conseguir resolver logaritmos, equações logarítmicas e inequações logarítmicas. Vamos então aplicar as propriedades anteriores para resolvermos alguns logaritmos. Então, o primeiro, log de 16 na base meio. Note que nós podemos escrever 16 como 2 à quarta e meio nós podemos escrever como 2 elevado a menos 1. Esse expoente menos 1 na minha base, eu posso passá-lo multiplicando pelo seu inverso. Então, 1 sobre menos 1 para tirar o expoente aqui da minha base. Em seguida, esse 4 aqui do meu logaritmando, no expoente do meu logaritmando, eu posso passar multiplicando. Então, eu ficarei com menos 4 vezes log de 2 na base 2. Pessoal, quanto é log de 2 na base 2? 2 elevado a quanto é igual a 2? Bom, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, log de 2 na base 2 é 1. Então, eu tenho menos 4 vezes 1, que é igual a menos 4. Segundo exemplo. Log de raiz cúbica de 3 na base 9. Bom, 9 nós podemos escrever como 3 ao quadrado. E raiz cúbica de 3 nós podemos escrever como 3 elevado a 1 terço. Agora eu vou aplicar as mesmas propriedades do exemplo anterior. Então, para tirar esse expoente aqui da minha base, eu posso passar multiplicando por meio. Então, eu tenho meio log de 3 elevado a 1 terço na base 3. Agora, também seria interessante eliminar esse expoente, Porque aí fica mais fácil de calcular, ou se não, posso calcular diretamente o meu logaritmo, como vocês preferirem. Eu vou aplicar a propriedade novamente. Bom, esse 1 terço passa aqui multiplicando também, nós ficamos então com meio vezes 1 terço, que é 1 sexto, vezes log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3 também é 1, então nós temos 1 sexto vezes 1, que é 1 sexto. Terceiro exemplo, nós temos 8 elevado a log de 5 na base 2. Então, notem que eu tenho uma potência com expoente dado por um logaritmo. O que fazemos? Bom, nós devemos simplificar ao máximo essa expressão. Então, por exemplo, eu consigo escrever 8 como 2 ao cubo. Esse 3 que aparece aqui, então, eu vou ficar então com 2 ao cubo, Tudo isso elevado a log de 5 na base 2. Mas quando eu tenho dois expoentes, Eu posso multiplicá-los. Então, eu tenho aqui 3 vezes log de 5 na base 2. E agora, esse 3 que está multiplicando o logaritmo, eu posso aqui passá-lo como sendo a potência do logaritmando. Então, eu tenho que isso é igual a 2 log de 5 ao cubo na base 2. Certo? E agora? Bom, agora nós temos aquela propriedade de que se eu tenho uma potência, com um expoente, onde o expoente é um logaritmo cuja base é igual à base da minha potência, então eu posso cancelar o logaritmo, com essa base. Então eu fico apenas com 5 ao cubo, que é 125. Então, 8 elevado a log de 5 na base 2, nada mais é do que 125. E 3 elevado a 1 mais log de 4 na base 3. O que eu posso fazer aqui? Bom, sempre que eu tenho uma potência cujo expoente é uma soma, eu posso reescrever essa potência como um produto de potências na mesma base. Então, 3 elevado a 1 mais log de 4 na base 3 nada mais é do que 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a log de 4 na base 3. Ou seja, 3 vezes essa expressão aqui, ela é igual a quê? Bom, novamente é parecido com o que nós aplicamos no caso anterior. Eu tenho uma base 3, uma potência com base 3, cujo expoente é um logaritmo também na base 3. Como as bases são iguais, e somente por isso, porque essas bases são iguais, eu posso cancelar aqui a base dessa potência com esse logaritmo. Então, toda essa expressão aqui é igual a 4. Então, eu tenho 3 vezes 4, que é 12. Ok, vamos para mais um exemplo. Seja A 5 elevado a log de 2 na base 25.
calcule A ao cubo. O que nós faremos aqui? Bom, vamos resolver essa expressão como nós fizemos nos casos anteriores. Então, primeiramente, tentá-la simplificá-la o máximo possível. Então, 25 nós sabemos que podemos escrever como 5 ao quadrado e, a princípio, é a primeira simplificação possível. Então, vamos lá. Então, eu tenho 5 elevado a log de 2 na base 5 ao quadrado. Agora, esse expoente que está na base, eu posso passá-lo o quê? Multiplicando pelo seu inverso. Então, eu vou ficar com 5 elevado a meio log de 2 na base 5. E agora, esse expoente aqui, eu posso passá-lo, essa constante que eu estou multiplicando, eu posso passá-lo aqui como o expoente do meu logaritmando, baseado nas propriedades que nós acabamos de ver. Então, eu fico com 5 elevado a log de 2 elevado a meio na base 5. Ah, mas notem que agora eu tenho o quê? Uma potência de base 5, cujo expoente é um logaritmo também na base 5. Então, nós podemos cancelar esse log com essa base e ficamos apenas com 2 elevado a meio. Ou seja, 2 elevado a meio é raiz de 2. Então, A é raiz de 2, mas eu não quero A, eu quero A ao cubo, que é raiz de 2 ao cubo, ou seja, 2 raiz de 2, ok? Bom, eu gostaria de fazer algumas observações muito importantes. Nós vimos nas propriedades que log de alfa vezes beta na base A é igual a log de alfa na base A mais log de beta na base A. Porém, não é verdade que o log de alfa mais beta na base A é igual ao log de alfa na base A mais o log de beta na base A. Ou seja, quando eu tenho uma soma no meu logaritmando, eu não posso separá-la. Também não é verdade que o log da soma seja o produto dos logs, ok? Então, não confundam esta propriedade com a propriedade do log do produto. O log do produto é a soma dos logs. Porém, o log da soma, nós não temos uma expressão específica para calculá-lo, então não se confunda. Aqui eu fiz um exemplo para vocês verem que realmente não vale. Então, por exemplo, se eu considerar alfa e beta ambos iguais a 32. Então, notem que log de 32 mais 32 na base 2 é igual ao quê? Log de 64 na base 2. 64 é igual a 2 à sexta, então log de 2 à sexta na base 2 é 6. E se eu calcular log de 32 na base 2 mais log de 32 na base 2? Bom, então eu tenho que log de 32 na base 2 é log de 2 à quinta na base 2, e aqui novamente mais log de 2 à quinta na base 2. Log de 2 à quinta na base 2 é 5, então eu tenho 5 mais 5, que é igual a 10. Então, note, log de alfa mais beta na base 2 é 6. Log de alfa mais log de beta na base 2 é 10. Então, de fato, esses valores são diferentes, O log da soma não é a soma dos logs nesse exemplo. Analogamente, nós podemos mostrar que o log da soma também não é o produto dos logs. Então, se eu calcular aqui log de alfa vezes log de beta, então log de 32 na base 2 é log de 2 à quinta na base 2, que é 5, então eu fico com 5 vezes 5, que é 25, certo? E log de 32 vezes 32? Bom, log de 32 vezes 32 é log de 1024, que é 2 à décima. Então, log de 2 à décima na base 2 é 10. Então, notem que, sim, o log de 32 mais 32 é diferente de log de 32 vezes o log de 32, certo? Então, o log da soma não é o produto dos logs. Porém, é verdade o quê? Que o log do produto é a soma dos logs. Veja, log de 32 vezes 32 na base 2 é 10, que coincide com log de 32 na base 2 mais log de 32 na base 2, ok? Então, muito cuidado. Esta propriedade é válida, essas aqui são expressões diferentes, ok?
A mesma coisa vale para a subtração. Nós vimos, né, que o log do quociente é a subtração dos logs. Agora, e o log da subtração? Existe uma expressão específica para ele? Não existe. Então, não é verdade que o log da diferença é a diferença dos logs e também não é verdade que o log da diferença é o quociente dos logs. Não confunda as propriedades. E aqui nós também temos um exemplo. Então, veja, usei novamente alfa e beta igual a 32. Log de 32 na base 2 menos log de 32 na base 2 é zero, porque esses logs são iguais. Log de 32 menos 32 na base 2 é log de zero na base 2. Existe log quando o logaritmo anda zero? Não existe, então esse log sequer existe. E log de 32 sobre 32 na base 2? Bom, isso é log de 1 na base 2. Log de 1, né, é sempre zero, independente da base. Então, porque 2 elevado a zero aqui é igual a 1. Qualquer número elevado a zero, né, qualquer número maior que zero elevado a zero é 1, certo? Então, esse log aqui é igual a zero. E se eu fizer o quociente, né, de log de 32 na base 2 por log de 32 na base 2? Então, esse quociente aqui é igual a 1. Então, agora vamos comparar tudo isso. Então, o log da diferença de 32 menos 32, nós vimos que não existe, porque é log de zero, certo? Então, esse termo sequer existe, esse log da diferença, tá? Porém, a diferença dos logs existe, né? Log de 32 menos log de 32 é zero. Analogamente, o quociente dos logs existe, é igual a 1, mas não corresponde ao log da diferença, certo? Então, o log da diferença não é igual à diferença dos logs e nem igual ao quociente dos logs. Porém, é verdade que o log do quociente é igual à diferença dos logs, né? Então, log do quociente é log de 1, que é zero, igual nós calculamos aqui, e a diferença dos logs é zero também, como nós calculamos aqui. Então, de fato, essa propriedade é válida. Para encerrar a nossa aula, então, vejamos dois tipos especiais de logaritmo, chamados de logaritmo comum e logaritmo natural. Bom, o logaritmo comum nada mais é do que o logaritmo na base 10. Então, por vezes, pode ser que apareça, né, um logaritmo sem que a sua base seja indicada, como é o caso dessa notação aqui, log de x. Quando isso acontecer, na verdade, esta é uma notação para o log de x na base 10, chamado então de logaritmo comum. O logaritmo natural, por sua vez, nada mais é do que o logaritmo na base e, onde e é o número de Euler. Bom, normalmente esse logaritmo natural é denotado por ln de x, mas também podemos usar como log de x na base e. Tá? Mas ln de x é a notação para log de x na base e. Todas as propriedades que nós vimos nessa aula, elas são obviamente válidas também para a base 10 e para a base e. Em particular, nós temos o quê? Quanto vale ln de e? Bom, ln de e é o log de e na base e. Bom, quando eu tenho aqui logaritmando e base iguais, o meu log vale 1. Então, ln de e é sempre igual a 1. Além disso, quanto vale ln de e elevado a x? Bom, ln de e elevado a x eu posso trocar, passar esse expoente x multiplicando, né? Então, eu fico com x vezes ln de e, que é x vezes o log de e na base e, que é igual a x. Ok? Então, ln de e elevado a x é igual a x. Além disso, e elevado a ln de x é igual a e elevado a log de x na base e. Então, eu tenho uma potência cuja base é igual à base do logaritmo que aparece no meu expoente. Então, eu posso cancelar essa base com esse logaritmo e fico, então, apenas com x, ok? Essas propriedades serão importantes mais para frente. Então, nessa aula é só. Muito obrigada e até a próxima aula.